nosso assunto de hoje envolve a relação médico-paciente. A convivência entre homens e mulheres de jaleco, quase sempre branco, que procuramos quando o assunto é saúde. E digo mais, poucos contatos humanos são tão reverenciados como o diálogo entre médico e seu paciente. Será que essa relação está chegando ao fim? O que é telemedicina? E a medicina de qualidade? Será que só se faz com a trindade? Ver, sentir e escutar? Estamos aqui com um dos mais brilhantes profissionais da área de saúde, o Dr. Roberto Mailhano de Moraes, especialista em ginecologia e obstetrícia, mestre e presidente do Conselho Regional de Medicina. Estamos aqui com o Dr. Roberto Mailhano, que vai conversar com a gente de uma forma bem intimista, como é o nosso formato de Ser em Foco. Dr. Roberto, muito bom tê-lo aqui no nosso programa, num bate-papo bem informal, bem intimista, mas tenho certeza que será bastante esclarecedor. Miriam, fiquei muito contente com o convite que você me fez. Já tinha ouvido muito falar do seu programa, da sua audiência qualificada, e eu espero que, no que depender de mim, o seu público, os telespectadores, eles saiam bastante esclarecidos, porque nós temos muitas informações interessantes para passar para vocês. Dr. Roberto, recentemente o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que em breve entrará em vigor. E nela autoriza o incentivo do uso da telemedicina. Esse recurso não se contradiz com aquele princípio básico já utilizado por Hipócrates, o pai da medicina, de ver, sentir e escutar? Essa trindade não vale mais para os tempos de hoje? Eu quero lhe informar que essa resolução ela tem enfrentado, por parte de todos os conselhos regionais de medicina do país, por unanimidade, um sentimento de forte antagonismo pela forma como ela foi escrita. De tal maneira que ela acabou de ser revogada. Agora, continuando a lhe responder, revogar essa resolução não significa dizer que nós não tenhamos que enfrentar essa realidade. A realidade de que nós nascemos num mundo analógico, num mundo onde as mídias sociais, o meio eletrônico, o meio digital não existia. Mas hoje eu costumo dizer que esta é uma realidade inexorável. As novas gerações, particularmente aquelas que nasceram depois do ano 2000, todas elas foram educadas no mundo digital. De tal forma, Miriam, que até os educadores, eles se preocupam muito com a questão da educação para a caligrafia das crianças do século XXI. Porque hoje eles estão habituados a escrever nos computadores e a escrever nos smartphones. De tal forma que esta é uma realidade inevitável e é claro que em todas as áreas também. E a assistência à saúde também ela tem que considerar esse recurso tecnológico não como uma maneira de se afastar do paciente, mas muito pelo contrário, facilitar em determinadas situações. O doutor e professor de neurologia, Renato Anguiná, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele diz o seguinte, abre aspas, conhecer o paciente é essencial. O médico precisa saber da história de vida da família, dos problemas, das frustrações de cada doente que chega ao consultório. Quanto mais empatia houver com o paciente, mais informação ou informações conseguirá coletar. Essa teoria do professor continua sendo válida com atendimento ao cliente, paciente, em um simples vídeo? Eu poderia lhe responder, Miriam, que algumas coisas na vida elas são clássicas. Existem músicas que são fantásticas e belíssimas, uma sinfonia de Tchaikovsky ou de Beethoven, elas são eternas. E alguns princípios da medicina também o são. Essa construção de empatia, esse estabelecimento da relação médico-paciente, ele só é alcançado quando nós estamos próximos, quando o paciente percebe que nós estamos preocupados de fato com eles, quando
nós podemos ser procurados, porque o paciente confia na gente, e a gente pode responder àquela procura, àquela confiança, um gesto de construção de diagnóstico que acaba por ajudar, por beneficiá-lo. Eu poderia dizer a você que essa relação do médico com o paciente, sem nenhuma demagogia, ela é sagrada e ela não pode ser perdida. Muito vem sendo debatido na sociedade um assunto que até então era tabu, a violência obstétrica. Como o Conselho tem lidado com esse assunto que é tão delicado? Particularmente os conselhos de medicina, os médicos não gostam desse termo, porque esse termo parece que são os obstetras que são violentos. E, na verdade, o que nós assistimos no nosso país... O papel do jornalismo é provocar mesmo. É claro. O que nós assistimos no país é uma verdadeira violência institucional. Eu vou dar como exemplo a você, se você hoje sair daqui e se dirigir a qualquer maternidade do país, maternidade pública, você vai encontrar um cenário de superlotação. Agora mesmo, a maternidade do Instituto de Saúde Eupídio de Almeida de Campina Grande, que presta um serviço fantástico para a população da Rainha da Borborema e para cerca de 150 municípios circunvizinhos, ela, no limite das suas capacidades, está sempre trabalhando. E os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem estão ali o tempo todo, muitas vezes tendo que escolher, Miriam, quem internar. E as pacientes, muitas vezes, acabam não tendo o espaço para serem atendidos naquelas instituições e saem peregrinando até que possam ter seus filhos, às vezes que nascem até no carro. Essa é a verdadeira violência que nós diríamos existe no nosso país. O mundo conectado tem trazido grandes desafios, não é verdade? Em vários setores, especificamente na área de saúde. Vem se popularizando uma prática perigosa, a autoconsulta, onde o paciente busca por sintomas na internet como uma forma de diagnóstico e muitas vezes completamente equivocados. Como combater essa prática, Dr. Roberto? Em primeiro lugar, dizendo que é inevitável que as pessoas busquem por informação. O mundo de hoje é um mundo conectado e todo mundo procura as informações. E essas informações, Miriam, de certo modo, elas nos obrigam, enquanto médicos, a estarmos sempre nos modernizando, nos atualizando, para responder melhor às perguntas dos pacientes, porque eles já vêm mais ou menos com uma boa ideia formada sobre os assuntos. Então, sobre esse prisma, a informação ela é muito bem-vinda. Por outro lado, é muito perigoso que os pacientes que não têm uma formação na área de saúde procurem pegar essas informações e avançar o sinal na direção de querer se automedicar, se autotratar. No mundo inteiro e nos maiores centros de pesquisa tem sido debatido o avanço da superbactéria. Como está essa situação nessa área no Brasil? Olha, Miriam, é muito preocupante esse assunto, não só no Brasil, mas no mundo todo. Primeiro porque é uma guerra silenciosa que travam as bactérias e a inteligência humana com a produção, a formulação de antibióticos para combatê-los. E as bactérias, elas vão entendendo que os mecanismos de destruição dos antibióticos são aqueles e elas vão se adaptando e vão ficando mais fortes e o homem vai criando mais antibióticos que conseguem novamente destruir essas bactérias e elas vão se tornando mais resistentes. E nesse contexto existe também uma cultura de que todo e qualquer doença tem que ser, ou infecção, tem que ser tratada com antibióticos. A maioria das infecções que as pessoas adquirem não são bacterianas, são infecções por vírus, aquilo que se chama de virose. E as viroses, elas raramente, dificilmente, elas são tratadas com antibióticos. Existem drogas chamadas de antivirais para essas situações, ou então o próprio organismo produz anticorpos contra elas.
E o que acontece muito é uma prática abusiva da utilização dos antibióticos em momentos inoportunos, o que favorece, quando você usa eles de maneira exagerada, a adaptação das bactérias, a resistência da bactéria àqueles antibióticos, de tal maneira que hoje nós temos superbactérias. Nos hospitais existem bactérias que são resistentes à grande maioria dos antibióticos. E nessas condições, o paciente ele só consegue sobreviver se ele mesmo estiver com uma resistência muito alta, uma imunidade muito elevada, para que ele mesmo possa vencer a essas bactérias. Doutor Roberto, tem sido registrado uma nova onda de adeptos, de opositores à vacinação e doenças já consideradas erradicadas, voltando a ter casos registrados. Qual a sua opinião sobre o assunto e como melhorar o esclarecimento da população para que elas não trabalhem contra? Mas o senhor só vai responder no nosso próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí.